Se é a tua primeira vez aqui, aproveita, se inscreve no canal. Eu quero fazer um convite a você que se inscreva no canal, que deixe o like é muito importante. Se inscreve no canal e acompanhe os cortes desenhados. É nós, tamo junto, até mais. Quando a minha mãe estava grávida de mim, a minha mãe teve um sonho de uma garotinha que dizia para minha mãe que queria ser filha da minha mãe. Só que a minha mãe, ela tem uma religião que não acredita nessas coisas. Então, passou batido. Só que conforme eu nasci, fui crescendo, essa criança que aparecia era uma criança, essa criança que aparecia, ela estava sempre perto do meu berço. Quando eu fui ficando mais velha, eu guardava coisas para ela. E minha mãe achava que era alguma coisa do tipo, amigo imaginário e essas coisas. Até o episódio da cama. Porque eu estaria brincando com ela, eu estaria sentada na cama. E a cama da minha mãe, vocês lembram daquelas camas das nossas avós, que eram de mola e que é onde a pessoa senta, fica? Uhum. A minha mãe viu aquela marca. E aí a minha mãe começou também a sentir um pouco, acho que de medo de mim, né? Não tinha como dar conta, mas, né, não dá pra jogar fora agora. E a minha mãe foi segurando lá a barra. Aí teve aquela coisa toda, juntaram ali algumas pessoas e fizeram orações e tal, não adiantou nada. Continuou. E aí, quando eu tive acho que quando eu cheguei assim, uns 6 anos de idade, eu já sabia o nome dela, que agora eu esqueci. Eu não lembro mais o nome dela. Mas um dia, ela disse que ela ia embora. Isso, eu não sei dizer pra você se eu conversei com ela, se eu sonhei com ela. E ela dizia assim pra mim, antes de ir embora, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu. E era o terreno da casa. O terreno da casa da minha mãe. E desse terreno, foi igual filme mesmo. Parece que tudo foi desaparecendo. E apareceu assim um lugar muito pobre. Uma casa de madeira pintada de azul, com a torneira pro lado de fora. E tinha um homem, assim, bem loiro, e 2 crianças. Uma menininha de uns 12 anos e um garotinho de uns 5. E por algum motivo que envolvia, eu não sei se ele abusou da filha e a filha engravidou, eu não sei te dizer o que aconteceu, ele não conseguia entender essa parte, talvez até pela idade, não tivesse isso na cabeça. Mas por algum motivo essa menina estava grávida e ele deu uma surra nela e ele acabou matando ela. E eu lembro, assim, consigo lembrar perfeitamente das camas como eram. Tinha um cobertor antigamente chamado Dorme Bem. Era um cobertor muito antigo. Então não tinha colchão. Só tinha aqueles cobertores ali empilhados. A casa, assim, era muito precária. E ele matou ela e depois a mulher via. E eu já via eles espalhando os pedaços dela pelo quintal. E quando a minha mãe construiu aí quando eu contei isso pra minha mãe, a minha mãe começou a chorar. Porque ela virou pra mim, ela falou assim, quando a gente começou a fazer a fundação da casa, a gente teve um problema. Porque eu já tava mais velha também, quando eu contei isso pra ela. E aí ela falou que eles encontraram muitos ossos humanos, pedaços de ossos humanos. Não dava, eles chegaram a chamar a polícia e tal, mas como era tudo muito antigo, você sabe, né, como é que funcionam as coisas aqui? Tudo muito antigo, ninguém... E nessa época que ela encontrou esses ossos, ela estava justamente grávida de mim. Então, foi encontrado aqueles ossos, não chegaram a encontrar crânio, achavam, assim, um pedaço de um fêmur humano, e era justamente de alguém que não era adulto pelo tamanho que eles estavam vendo ali. E essa menina que eu via e tal, por mais que ela devia ter ali os seus 12 anos, ela era muito pequena, assim, magrinha e pequena, ela parecia uma criança bem mais nova. E por algum motivo ali, eles foram ir embora. E aí sempre tem aquela senhora mais velha, né, da região, que você vai perguntar. E ela lembrava o nome deles. E ela dizia, eles estavam aqui num dia, e no outro dia, quando amanheceu, eles não estavam mais. E ninguém sabe para onde eles foram. E o terreno ficou por lá, até cair na mão de um outro cara, que acabou vendendo para o meu avô, e meu avô acabou deixando para minha mãe. Então, isso já era uma história muito antiga, mas tinham pessoas que lembravam. Eles eram alemães, e falavam muito mal o português. Então, se presume que eles moravam há pouco tempo naquele lugar. Mas, na época, a gente tem que pensar que tinha o Porto de Santos. Então, vinham muitas pessoas de outros países e acabavam ficando por ali mesmo, assim, por Santos, São Vicente e tal, acabavam ficando por lá.
E eu não sei, eles acabaram por lá e um dia eles estavam lá, no outro dia não tinha mais nada lá. Então, e ela ficou ali um bom tempo comigo, até mais ou menos 8 anos de idade. Eu via ela, às vezes, mas eu não falava com ela, porque eu já tinha aprendido que falar com ela era errado. Então eu não falava, eu ignorava, mas eu também não tinha medo. E aí foi quando um dia eu meio que fiquei brava com o que estava acontecendo, porque não é o tipo de coisa que você divide com seus coleguinhas da escola, né? E eu mandei ela embora, mas eu escorracei bastante mesmo. Vai embora, vem embora. Eu falei que eu tinha medo dela e tal. E ela foi mesmo. Ela entrou numa porta, ela abriu a mão assim, numa porta e desapareceu. Quando eu sonhei com ela de novo, eu tinha 9 anos. Eu sonhei com ela à noite. E quando foi no outro dia de manhã, 9 horas da manhã, eu tive a minha primeira crise no coração. Foi daí que foi todo o desenrolar da doença até a operação aos 18 anos de idade. Aí eu sonhava que ela puxava uma linha que dava no meu quarto e ela começava puxando e depois eu puxava para tentar entender e ela saía do chão. E eu sonhei com ela antes de ter a primeira crise e sonhei com ela antes da minha cirurgia. Depois disso eu nunca mais sonhei com ela. Mas depois que eu voltei do hospital, porque foi uma cirurgia, foi uma ablação que eu fiz, e eu tinha um feixe a mais, um feixe elétrico a mais no coração. Então, isso foi uma cirurgia muito complicada. Foi uma das primeiras cirurgias desse tipo que eles faziam por vídeo, né? Então, parecia um vídeo... Jogaram um videogame com o meu coração. E aí, depois disso, que tudo isso, né, passou e tal, a gente, né, se sente, vamos viver e tal... Eu não sonhei mais, assim, com ela, mas eu também não voltei a mesma pessoa. É uma coisa estranha de falar, mas é verdade. Gostou do vídeo? Então aproveita e deixa um like para ajudar o canal, para ajudar os cortes desenhados. Nosso pequeno canal, vamos ver se ele cresce. Então deixa um like aí, se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda para continuar acompanhando os vídeos, os próximos cortes. Valeu, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima.